Processo pauta 58, relatoria do desembargador Ângelo, sustentação oral pelo Dr. Mataus Ariel Silva Agassi, representando Pedro Rogério Oliveira Campos. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor presidente. Eu vejo que aqui é apenas recurso da defesa. O senhor está com a palavra para a sustentação oral, doutor. Perfeito. Senhor presidente, é uma enorme satisfação novamente saudá-lo, na pessoa de quem eu saúdo os demais eméritos julgadores que compõem essa egrégia sétima turma, em especial o eminente desembargador relator. Saúdo o preclaro Procurador Regional da República, os serventuários da Justiça, os eminentes colegas advogados e advogadas e todos os demais que acompanham a presente sessão de julgamento. Senhores desembargadores, eu não poderia iniciar essa minha breve peroração sem dizer, antes, que esta é uma causa do programa Pro Bono do meu escritório de advocacia, um programa de responsabilidade social, no qual anualmente selecionamos causas com relevância jurídica para patrocinar a defesa de acusados hipossuficientes. E este litígio penal em específico entrou nesse nosso programa porque, coincidentemente, o ora apelante foi o meu colega de faculdade. E por isso mesmo posso dizer a Vossas Excelências a tamanha responsabilidade que está sendo defender aquele que eu presenciei, eu expectei superar com muito esforço diversos reveses da vida. Enquanto a grande maioria daquela classe do curso de Direito havia recém se formado no colegial e pouco ou nenhuma importância dava às aulas, o apelante estava lá, com muito mais idade, matriculado como bolsista, chegando cedo, estudou, perseverou e realizou o sonho de passar no concurso público para técnico judiciário. O apelante foi lotado na subseção judiciária de Santana do Livramento, realizando seu sonho, mas hoje, pela frágil palavra de um delator, encontra-se nesta ação penal como sujeito passivo. Realizadas essas indeclináveis considerações iniciais, adianto a Vossas Excelências que são 5 as questões que gostaria de tratar na presente sustentação oral, sendo a primeira uma questão de índole procedimental, meramente formal, e as outras 4, as teses meritórias propriamente ditas. Inicio, então, pela lógica, pela questão procedimental. Pois bem, quando eu assumi a defesa nesse caso, após um estudo minudente do caderno processual, verifiquei que a sentença proferida pelo eminente magistrado singular é absolutamente nula por uma violação clara ao princípio da correlação e da congruência, além de padecer de outros, a nosso sentir, violações processuais. Ocorre que, ao analisar o tímido petitório de razões de apelação que já estava protocolizado nos autos pela anterior defesa técnica do ora apelante, eu verifiquei que não haviam sido alegadas essas graves causas de nulidades que refletem significativamente na esfera de direitos e garantias do apelante. Então, não me restou outra alternativa senão apresentar uma petição de aditamento às razões de apelação. Eu não desconheço, a toda evidência, que é um tema tormentoso na jurisprudência, inclusive neste órgão fracionário, tendo posições, em sua grande maioria, pela impossibilidade de cognição desse aditamento, como existem decisões pela possibilidade. Entretanto, Excelências, nesse caso em específico, no aditamento que foi realizado, eu entendo que este órgão fracionário deve conhecer o aditamento. Isso porque, em um primeiro lugar, é preciso compreender que, quando o recurso de apelação é pleno, como foi na hipótese vertente, ou seja, não houve uma delimitação expressa do objeto recursal, o recurso de apelação devolve ao tribunal toda a matéria que foi debatida em primeira instância. Isso significa dizer que poderiam, Vossas Excelências, mesmo na ausência de pedido do apelante, se fosse verificada uma legalidade, poderiam conceder o apelo de ofício, desde que, obviamente, não fosse em prejuízo ao recorrente. Inclusive, a evidenciar essa amplitude do efeito devolutivo da apelação, o artigo 616 do Código de Processo Penal possibilita que se faça uma nova instrução processual em segundo grau, quando do julgamento de recurso de apelação. Mas, mais do que isso, o artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, autoriza juízes e tribunais a concederem habeas corpus de ofício sempre que se depararem com uma ilegalidade. Esse dispositivo, por si só, infirmaria em absoluto qualquer hipótese de discussão acerca da impossibilidade de cognição do petitório de aditamento às razões de apelação que foi feito neste caso, pois as 4 teses nele versadas tratam de causas de nulidade absoluta da sentença, ou seja, são teses de índole eminentemente preliminares, se subsumem ao conceito de matéria de ordem pública e poderiam ser conhecidas de ofício
por Vossas Excelências. Dessa forma, com todas as vendas possíveis, seria um contrassenso e um apego irracional a formalismos exacerbados deixar de conhecer as razões de apelação, quando poderiam, Vossas Excelências, enfrentar as 4 teses de ofício, pois se prestam a conjurar gravíssimas ilegalidades que refletem significativamente na esfera de direitos e garantias do ora apelante. Superada essa questão de índole formal, passo, então, às 4 teses meritórias que gostaria de abordar nessa sustentação. E, em primeiro lugar, trato da nulidade absoluta da sentença por uma violação ao princípio da correlação e congruência. E eu explico. Uma leitura atenta do caderno processual revela que o ora apelante e um corréu, de nome Dirney, foram denunciados pela suposta prática do delito de peculato furto, pois no dia 31 de outubro do ano de 2017 teriam, valendo-se dos seus cargos, o apelante como técnico judiciário e o corréu Dirney como vigilante, subtraído da sede da Justiça Federal, em Santana do Livramento, na subseção judiciária, de algumas armas e munições que estariam acautelados naquela sede da Justiça Federal. O processo, então, desenvolveu-se e, após a realização da instrução processual, o eminente magistrado singular, visualizando a possibilidade de uma alteração da definição jurídica do fato, operou a mutatio libelli e remeteu os autos ao Ministério Público Federal para que realizasse o aditamento à denúncia. Isso ocorreu porque o corréu Dirney, durante seu interrogatório, disse que foi rendido na Justiça Federal por um assaltante encapuzado, que ele atribui a autoria ao apelante, e que teria sido exercida uma ameaça com arma de fogo antes de ter ocorrido a subtração. O que verificou o eminente magistrado singular, então, foi a possibilidade de ocorrência do delito de roubo e não do delito de peculato furto. Contudo, eminentes desembargadores, e daí a presente tese preliminar, o fato é que o Ministério Público Federal lançou nos autos uma petição explicitamente dispondo que o fato de ter havido uma ameaça inicial, aspas, não altera a conclusão já apresentada pelo órgão ministerial quanto à definição jurídica do fato, referindo-se ao peculato furto. Isso está no evento 205. Em síntese, discordando do eminente magistrado singular, o Ministério Público Federal promoveu uma petição de aditamento, mas não alterou a definição jurídica do fato, pois narrou explicitamente que a ameaça que teria sido empregada inicialmente pelo sujeito que assaltou a Justiça Federal teria cessado antes da subtração, em virtude do vigilante ter aderido, após ter reconhecido o assaltante, ter aderido à sua conduta e, com ele, praticado a subtração daqueles objetos. Neste ponto, eu destaco que poderia o eminente magistrado ter se valido do artigo 384, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e remetido os autos ao procurador-chefe diante da recusa do procurador da República, oficiante em primeira instância, em proceder esse aditamento, alterando a definição jurídica do fato. Ocorre que, ao invés de fazê-lo, o eminente magistrado singular acabou por condenar o apelante pelo delito de roubo e o corréu pelo delito de peculato furto, que por si só é incongruente, mas o fez sem que houvesse disposto na denúncia ou no aditamento esta definição jurídica do fato. Eu insisto que o Ministério Público Federal expressamente se recusou a aditar, alterando a capitulação jurídica do fato e a própria descrição fática do delito de roubo. Nesse contexto, considerando que há uma substancial diferença topográfica e elementar entre os delitos aqui tratados, roubo e peculato furto, notadamente porque possuem categorias jurídicas próprias, não poderia o eminente magistrado singular, a nosso sentir, ter condenado o apelante, pois eles se defenderam, tendo como base de que não foi alterada a capitulação jurídica do fato, eles se defenderam, então, do delito de peculato furto e não de roubo. Em segundo lugar, excelências, rapidamente devo registrar a fragilidade da base probatória da respeitável sentença condenatória, que se baseia, numa leitura atenta, em 3 pontos para atribuir a autoria do delito ao ora apelante. Tudo que se tem nos autos é uma filmagem de uma câmera de vigilância da Caixa Econômica Federal, que fica no interior do prédio da Justiça Federal em Santana do Livramento, que filmou o corréu Dirney, de cara limpa, praticando a subtração, sem nenhuma máscara, e um sujeito mascarado com ele praticando essa subtração. O primeiro ponto que destaca o eminente magistrado é a própria delação informal praticada pelo corréu Dirney, que diz ter reconhecido o apelante pela voz. O segundo ponto é um pedaço de luva que foi encontrado no carro do corréu Dirney, carro esse utilizado para o transporte dos bens subtraídos,
e nesta luva continha material genético do ora apelante. E o terceiro ponto é que o apelante era o responsável pela organização dos objetos apreendidos e armazenados na sala de depósito da Justiça Federal em Santana do Livramento. A nosso juízo, esses elementos não são suficientes para alicerçar o ético condenatório, pois, quando muito, apenas indicam uma suspeita de participação do apelante. Se há, então, uma dúvida relativa a esses pontos, deve o apelante ser absolvido. Rogo a atenção de Vossas Excelências em relação à delação do Corréu Dirney, que não veio acompanhada de nenhum elemento probatório que a corroborasse. Na verdade, é bastante conveniente que tenha sido atribuída a autoria ao apelante, que havia recém-chegado na subseção judiciária de Santana do Livramento em virtude da aprovação no concurso público. Neste ponto, há uma clara e substancial dúvida refletida no fato de que, muito provavelmente, o Corréu Dirney está protegendo o verdadeiro autor do delito, que com ele praticou o delito, pois ele foi filmado realizando a subtração. Já em relação à luva que continha o material genético do apelante foi achada no carro do Corréu Dirney, vejam Vossas Excelências que é um fato incontroverso que era ele o responsável pelos objetos apreendidos, pela guarda desses objetos. E, dentre esses objetos, inúmeros eram agrotóxicos, tanto que levaram o apelante a fazer um processo no SEI da Justiça Federal, muito antes desses fatos, pedindo por insalubridade e dispondo que estava trabalhando com luvas e máscaras em virtude dos agrotóxicos. A subtração foi feita nessa sala. O carro utilizado foi o do Corréu Dirney. Por óbvio que, se haveria uma luva junto com os bens subtraídos, haveria o material genético do apelante, pois era a luva que ele utilizava para o desempenho do seu mistério serviço público. Em relação ao terceiro ponto de fundamentação, de que o apelante era o responsável pela guarda desses objetos, devo dizer, Excelências, com todas as vênias, que esse ponto apenas infirma a atribuição de autoria. Pois vejam, Vossas Excelências, que não é crível que um servidor público federal que, com tanto esmero, logrou a sua aprovação no concurso público, colocaria em risco a sua carreira por poucas armas de fogo e munições de baixo valor econômico. O apelante, por evidente, já que era o responsável pela guarda desse material, sabia que naquela sala não havia nenhum bem de valor elevado, de forma que não faz sentido ter praticado o delito. Noutra dimensão, senhores desembargadores, já me encaminhando ao final dessa sustentação, devo apontar que a sentença condenatória também, a nosso sentir, se equivocou ao aplicar a perda do cargo público como um efeito automático da condenação. E justifico. Conforme o sólido magistério jurisprudencial do Colégio Superior Tribunal de Justiça, eu peço vênias para ler, aspas, quando a condenação em delito diverso à tortura, a perda do cargo, na esteira do que determina o artigo 92 do CP, deve ser fundamentada, não podendo ser escudada apenas os elementos constantes nas letras A e B, inciso 1 do referido dispositivo, as quais são apenas pressupostos. Comando parágrafo único deste artigo deve ser analisado e atendido. Fecha aspas. Trata-se do agravo regimental, no agravo em recurso especial 1.733.483 de Minas Gerais. No caso em questão, Excelências, o eminente magistrado singular aplicou a pena de perda do cargo público como um efeito automático da condenação, e tanto é assim que se ocupou de apenas uma linha da sentença para fazê-lo. Portanto, sob pena de protrair violação ao artigo 92, parágrafo único do Código Penal, e a cláusula constitucional do dever de motivação das decisões judiciais, pedimos também o afastamento dessa sanção de pena do cargo público, pois decretada como um efeito automático da condenação. Por fim, Excelências, faço o registro da última ilegalidade da respeitável sentença condenatória. Foi aplicada ao apelante a dosimetria, na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157. Embora esse dispositivo tenha sido revogado pela Lei 13.654 de 2018, 2 anos antes da prolatação da sentença. Neste ponto, então, a ilegalidade é flagrante e deve ser reformada essa sentença de ofício por Vossas Excelências. Por esses e todos os outros motivos que foram exaustivamente declinados nas razões de apelação e no aditamento, apresente sustentação oral para, mais uma vez, requerer a Vossas Excelências, com muito respeito, que deem provimento ao apelo e, por isso mesmo, façam, como sempre fizeram, justiça. É o que peço. Muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, eminente presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor José Ricardo Lira, pelo Ministério Público. Excelência, obrigado.
há farta prova testemunhal e documental a respeito da consumação por parte do apelante Pedro Rogério, servidor da Justiça Federal em Santana do Livramento, na consumação do crime de roubo, com grave ameaça implementada ao vigilante terceirizado, o Corréu Dirney, que aderiu à conduta criminosa após a grave ameaça. E após ter reconhecido pela voz, um vigilante que já estava há 17 anos na casa, o apelante. É interessante notar que, inicialmente, a defesa não sofre qualquer prejuízo com a nova capitulação jurídica dada pelo juiz em relação à peça ministerial, uma vez que o réu se defende dos fatos. Os fatos não mudam. E houve plenamente a possibilidade de defesa assegurada desde o início. A capitulação, como sendo de roubo, vem a atender a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, consuma-se o crime de roubo com inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. É interessante notar que, para além do que está mencionado aqui a partir da tribuna, não foi pouca coisa que o apelante subtraiu, né? Há uma descrição aqui de inúmeras armas, rifle calibre 22, carabina, espingarda calibre 22, revólver calibre 22, revólver calibre 32, revólver calibre 38, muitas armas, revólver calibre .357, vários revólveres 38, vários 357, vários 22, pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros. Isso é privativo das Forças Armadas. Isso estava acautelado no depósito da Justiça Federal, do qual ele tinha guarda. Muita munição, calibre 22, caixas de munição, marca Winchester, muita coisa, muita, né? Está tudo descrito nos autos aqui, pares de algema, 42 munições, 22 munições, 36 cartuchos 22, 37 calibre 38, muita pistola Cold Defender, armas de pressão, simulacro de arma de fogo, arma de gás comprimido, armas brancas, facas, adagas, coldres, além de bens que estavam sob a guarda da Justiça Federal e da confiança dele, bens de propriedade da empresa Lince Segurança Patrimonial, utilizados na vigilância da Justiça Federal, os quais ele também subtraiu. 2 revólveres calibre 38 Taurus. Então, a prova é fartíssima, tanto documental como testemunhal, quanto a congruência dessa prova em relação ao cometimento do fato pelo apelante. O material genético encontrado nas luvas de látex, em relação ao qual ele diz que era porque ele era a pessoa que tinha a guarda do depósito, não se encontrou
outro material genético, né, junto a essas luvas. Se houvera sido um terceiro, como quer fazer crer a defesa, o autor do roubo, deveria haver outro material genético junto. Só tinha um dele. Encontrado no veículo do Corréu Dinei, que aderiu à conduta dele. Então, sendo assim, Excelência, para não delongar mais a peça de sustentação deste Ministério Público, sem contar que a sessão promete, tem muita coisa pela frente, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação do réu Pedro Rogério de Oliveira Campos, bem assim a do réu Dirnei Lopes Azevedo, embora não conste aqui sustentação oral dele. É a promoção. Obrigado, doutor José Ricardo. Com a palavra o senhor relator. Presidente, eu gostaria de verificar um pequeno ponto e solicitar o adiamento. Suspensão do julgamento, então, nesse momento. Okay. Por indicação do relator, o julgamento foi suspenso após as sustentações orais, determinada a juntada do vídeo do julgamento.